Bem-vindos à nossa aula de número 227, item 3 do capítulo 26, né? Capítulo 26, a impossibilidade do cálculo econômico no sistema socialista. E tem três sugestões recentes para o cálculo econômico socialista. Então, vamos ver quais foram as sugestões recentes. Recentes, nós estamos falando, obviamente, 1949, né? 1948, quer dizer, finalzinho da década de 50. Os textos socialistas tratam de tudo, menos do único problema essencial do socialismo, qual seja o cálculo econômico. Até bem poucos anos atrás, os escritores socialistas ainda conseguiam evitar o exame desse tema primordial. Entretanto, mais recentemente, começaram a suspeitar que a técnica marxista de difamar a ciência econômica burguesa não bastava para justificar a utopia socialista. Tentaram substituir a arrogante metafísica hegeliana da doutrina marxista por uma teoria do socialismo. Esforçaram-se por conseguir encontrar uma forma de efetuar o cálculo econômico numa sociedade socialista, conforme vimos, dentro da construção imaginária. Evidentemente, não conseguiram realizar o seu intento. Não haveria necessidade de examinar suas sugestões espúrias, não fosse o fato de esse exame oferecer uma boa oportunidade para esclarecer alguns aspectos fundamentais, tanto da sociedade de mercado como da construção imaginária de uma sociedade sem mercado. O que eu mais gosto do Mises é justamente esse jeito dele. Eu vou colocar tudo isso aqui grifado. O jeito dele de tratar os problemas como desafios intelectuais, jogos intelectuais, para comprovar teses por outros caminhos. É como se você falasse, olha, como é que um matemático confirma o teorema de Green via teorema de Stokes, e o de Stokes via teorema de Green? É isso. Pois bem, as várias formas propostas podem ser classificadas da seguinte maneira. 1. O cálculo econômico em termos de moeda seria substituído pelo cálculo em espécie. Esse método, evidentemente, não tem cabimento. Não se pode somar ou subtrair números de espécies diferentes, ou seja, quantidades heterogêneas. Então, nota de rodapé. Isso aí já foi falado lá no começo, tá? Doação humana, tudo, né? No começo das questões da troca indireta, da troca direta, né? Não valeria a pena sequer mencionar essa sugestão. Não fora ela a solução adotada pelo grupo tão ativo e atrevido, formado pelos positivistas lógicos. Ver os escritos daquele que foi o organizador desse grupo, Otto Neurath, e que em 1919 era o chefe do departamento de socialização da efêmera República Soviética de Munique, especialmente o seu Deutsch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, Munique 1919, ver também Landwirtschaft und Wirtschaft, Munique e Leipzig. Agora, vamos dar uma olhada, né? Positivistas lógicos, ver os escritos daquele que foi o organizador desse grupo, que em 1919, ou seja, acabamos a Primeira Guerra Mundial e se começa o armistício sob os auspícios das ideias socialistas. República, so República Soviética de Munique. Que coisa de maluco. Pois bem, continuando. Recomendam outro, ao amparo da teoria de que valor é trabalho acumulado, e aí temos um problema porque os economistas clássicos é que lastrearam isso, a adoção da hora de trabalho como unidade de cálculo. Essa sugestão não leva em consideração os fatores materiais originais de produção e ignora as diferenças existentes na capacidade de produção das diversas pessoas, bem como da mesma pessoa em momentos distintos. Então, qual que era a ideia disso? Então, vamos usar a técnica, a teoria do valor trabalho dos economistas clássicos. Quanto mais tempo se leva para produzir alguma coisa, pelo homem, não pela máquina, a máquina é fator de produção. Pelo homem,
mais aquele produto tem que valer. Então, a nossa unidade de medida de valor para troca vai ser unidade trabalho hora, trabalho minuto, trabalho segundo, sei lá. Ok. Um vagabundo que demora 3 dias para fazer esse livro e um cara que faz um monte de livro, o monte de livro desse cara vai valer menos, né? No total vai valer igual a um único livro do outro. Sentido absolutamente nenhum, como sempre, abstrações muito loucas. 3. A unidade deveria ser uma quantidade de utilidade. Nós passamos pela questão de Nessé lá no comecinho do livro, lá no comecinho do livro, estudamos. É, deixa eu achar aqui. Ah, não lembro onde é que está. Aqui, capítulo 4. Uma primeira análise da categoriação, ou seja, meios e fins, a escala de valores, a escala de necessidades, a ação como troca. E desmascaramos já isso lá atrás. Nós estamos falando lá da página 129. Pois bem, a unidade deveria ser uma quantidade de utilidade, mas o agente homem não mede a utilidade das coisas. Ordena-as em escalas de maior ou menor preferência. Duvido você convencer um cara com uma Ferrari a entregar por uma Kombi, que tem muito mais utilidade do que uma Ferrari. Duvido. Os preços de mercado não são a expressão de uma equivalência, mas de uma divergência entre as valorações do comprador e do vendedor. Não é admissível, a essa altura, pretender ignorar o teorema fundamental da economia moderna, qual seja, o valor atribuído a uma unidade de um conjunto de n menos uma unidades é maior do que o atribuído a uma unidade de um conjunto de n unidades. Está falando da utilidade marginal. Não é admissível, a essa altura, pretender ignorar o teorema fundamental da economia moderna. Qual que é? A utilidade marginal. O valor atribuído a uma unidade de um conjunto de 99 unidades é maior do que o atribuído a essa mesma unidade quando tem 100 unidades, se elas são exatamente iguais. Essa é a lei da utilidade marginal, pessoal. O cálculo econômico, 4, seria possível pelo estabelecimento de um quasi-mercado artificial. Essa proposição será analisada na seção 5 deste capítulo, que trata do intervencionismo. Ou seja, os socialistas se fantasiaram de PSDB, que as pessoas achavam que era de direita, meu Deus. Bom, não tem partido de direita, né? Partido de direita. Tá bom, se você chamar aqui, são todos socialistas, uns são mais assim e outros são mais assados, existe direita e esquerda. Senão, não existe, né? Senão não tem abstração nenhuma a se fazer. Pois bem, então o cálculo econômico seria possível pelo estabelecimento de um quase mercado artificial, que é o que nós vivemos, é um socialismo disfarçado, esse quase mercado artificial. Essa proposição será analisada na seção 5 deste capítulo. Perdão, na seção 5 deste capítulo mesmo, não é nem falar do intervencionismo, não. Vai falar aqui o quase mercado, me perdoem, tá? Me perdoem. Vai tratar aqui no socialismo mesmo. Pois bem, o cálculo seria possível com a ajuda de equações diferenciais da matemática cataláctica, ou da cataláctica matemática, como já apresentamos anteriormente no livro. Essa sugestão será analisada na seção 6 deste capítulo. E o item 6. O cálculo seria tornado desnecessário pela aplicação do método de tentativa e erro. É cálculo matemático, né? Como é que a gente chamava na faculdade? Ah, cálculo numérico, né? Você achar a resposta das equações mais difíceis, polinomiais e tal, mais complexas, através do cálculo tentativa e erro, através do cálculo. Existem métodos para isso, o método da tangente, o método da secante, né? E assim por aí vai. Pois bem, essa ideia será analisada na seção 4 deste capítulo, ou seja, a próxima. Então, nós ainda vamos ver o item 4, o 5 e o 6 neste capítulo, tá certo? Perdoem aí pela minha abstração errônea de comparar o quase mercado com o intervencionismo. Se é que eu errei, de fato.